Olá, boa noite. Boa noite. A Bahia decreta emergência por causa do óleo nas praias. Uma menina de 10 anos sobrevive à queda do 9º andar de um prédio. Centenas de fiéis acompanham a primeira missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. O Prêmio Nobel de Economia vai para 3 pesquisadores pelos trabalhos de combate à pobreza. O Japão mobiliza mais de 100 mil pessoas no resgate às vítimas do tufão. O Supremo Tribunal Federal marca para quinta-feira o julgamento da prisão de condenados em segunda instância. E a Globo é indicada em 3 categorias do Emmy Kids. O Jornal Nacional está começando. Um tufão provocou a morte de 58 pessoas neste fim de semana no Japão. Ainda chove fraco em algumas regiões do Japão, mas o Hagibis, já rebaixado a tempestade tropical, se afastou para o oceano. O que ele deixou para trás fez deste tufão o mais forte a atingir o país em décadas. Mais de 100 mil pessoas estão mobilizadas, usando botes e helicópteros para resgate das vítimas e buscas por desaparecidos. Ontem esse lugar parecia um mar. Vai demorar para que seja possível trabalhar aqui de novo, disse esse senhor. Veículos revirados e plantações arrasadas pela enxurrada nas zonas rurais. Se as imagens impressionam, os números confirmam. Mesmo para um país com a infraestrutura que o Japão tem, é difícil resistir à força de um fenômeno natural como este. Além dos ventos que passaram de 160 km por hora em alguns locais, a chuva não deu trégua. Houve cidades que registraram em 2 dias o equivalente a 6 meses de chuva. Aproximadamente 200 rios transbordaram em todo o país. Ruas, estradas, linhas de trem seguem ou debaixo d'água ou de muita lama. Desabrigados são acomodados em centros comunitários, recebem donativos, mas sofrem agora com frio. A temperatura caiu bastante nas regiões mais montanhosas, como Nagano, uma das cidades mais afetadas. Fukushima, onde o tsunami de 2011 provocou um acidente nuclear, também. O Ministério do Meio Ambiente do Japão está fazendo um levantamento sobre impacto ambiental, depois que as enchentes atingiram sacolas com rejeitos radioativos do processo de descontaminação da usina. No sul do Brasil, Florianópolis enfrenta uma estiagem histórica. Difícil achar uma nuvem no céu. A cena é bonita, mas já faz um tempo que não é muito bem-vinda. Desde junho, a região enfrenta uma resistente estiagem. Pelo menos dos anos 2000 para cá, além dela ter sido assim a mais severa, ela também está sendo a mais prolongada. E com tanto tempo sem chuva significativa... Para beber, a gente está pegando água na bica, banho de 5 minutos, eu e o bebê juntos, para não desperdiçar. Deus me livre se continuar assim, o que vai ser, né? A gente não tem como ter, se não tem como ter água, como é que vai viver, né? Esta era a principal fonte de abastecimento da Grande Florianópolis até o mês de agosto. Numa condição normal, a água passa por cima da barragem e caminhar onde nós estamos seria impossível. Com a falta de chuva, o volume captado aqui caiu 60%. Para tentar dar conta da demanda, a companhia responsável pela distribuição teve que buscar água em outro rio. Mesmo assim, o volume está 20% menor. E a companhia precisa fazer manobras para minimizar o problema. A gente tem que distribuir para reduzir a pressão e fechar alguns pontos e direcionar para outros que têm mais necessidade, e aí isso acaba prejudicando alguns setores. Os bombeiros também estão alertas por causa dos focos de incêndio que aumentaram muito em 2019 na região. Já passam de 400. Durante todo o ano passado foram registrados pouco mais de 250. Com um tempo tão seco, as chamas se alastram com muita facilidade. Só na maior unidade de conservação de Santa Catarina, o Parque da Serra do Tabuleiro, foram 3 grandes incêndios em apenas um mês. Mais de 1.000 hectares foram destruídos pelo fogo. A previsão para esses próximos 3 meses é de chuva abaixo da média, ou seja, deve melhorar um pouco, porém a condição ainda deve ser crítica para os próximos meses. Hora da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Jaqueline Brasil. A gente estava vendo aí, falando da estiagem em Santa Catarina. Vamos começar então pela região sul? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para todos. Claro, vamos sim. No sul tem uma frente fria que vai provocar chuva amanhã.
na região. Risco de temporal é para o oeste de Santa Catarina, também do Paraná e noroeste gaúcho. Na área em amarelo pode chover com raios e ventania, só que de forma mais isolada. E o mar deve ficar agitado também. Florianópolis, que está precisando tanto de chuva, a gente viu na reportagem, por lá pode chover desde cedo com máxima de 19 graus e a mesma previsão para Curitiba. Já em Porto Alegre, chove menos e os termômetros não passam dos 18 graus. Só que essa chuva prevista para amanhã, infelizmente, não vai resolver o problema da estiagem em algumas cidades da região sul. A tendência até o fim do mês é que chova bem menos do que o normal para outubro, onde está laranja, por exemplo, em Santa Catarina e em parte do Paraná. E avançando pelo país, vai chover pouco também em Goiás, Tocantins, parte do interior nordestino e também num pedaço do sudeste. Aqui em São Paulo e no Rio, se a previsão se confirmar, as duas capitais podem fechar o mês com chuva dentro da média. Renata, Bonner. Jaqueline, o calor chegou nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. Tem alguma esperança de refresco aí para paulistanos e cariocas? Pois é, calorão acima dos 30 graus. Renata, tem sim, porque amanhã já pode chover no Rio e a máxima vai ser de 29 graus. Mas como na primavera tudo muda muito rápido, na quarta-feira a temperatura sobe para 30 e depois até sexta-feira a previsão de calor e com a pancada aí de chuva isolada. Aqui em São Paulo esfria mais. Máxima de 26 graus, já deve chover desde cedo e a partir de quarta-feira a temperatura volta a subir, mas sempre com aquela chance de chuva à tarde. Em Minas e no Espírito Santo chove em alguns pontos. E no centro-oeste a chuva vai ser isolada. Já no norte, risco de temporal. No Maranhão e no leste nordestino, previsão de chuva passageira. E na área em amarelo, a terça-feira vai ser ensolarada e vai fazer calor. Em BH, por exemplo, máxima de 34, Brasília 33, Fortaleza 32 e Natal 31. Teresina, a chuva fraca vai refrescar os 37 graus. Diferente de Manaus, onde a chuva aperta mais, com máxima de 31, Campo Grande também com 34 e Cuiabá chove menos, mas calorão de 37 graus. Renata, Bonner, até amanhã. Até amanhã, Jaqueline. Descendentes de imigrantes japoneses desenvolveram no interior do Pará um modelo de agricultura que é exemplo de produção sustentável na Amazônia. Símbolo de fé na beira da estrada. As placas, a escola, a preservação da memória. Tomé-Açu é um pedacinho do Japão no meio da Amazônia. Há 90 anos, os primeiros imigrantes chegaram à cidade paraense em um projeto do governo do estado para povoar a região. O navio trouxe 43 famílias e o desembarque mereceu uma foto. No canto direito, o bebê no colo da mãe é hoje o único remanescente daquela geração. Aos 92 anos, Hajime Yamada surpreende não apenas pela idade. Depois de cuidar da horta e se dedicar às orações, ele nos conta sobre a época em que ajudava o pai nas plantações de arroz e hortaliças. Naquela época, verdura era muito difícil, porque o próprio brasileiro que morava aqui não consumia tanta verdura naquela época. Ao contrário, chamava até de passarinho pra gente. Vocês comem, parece pássaro, come folha, por preguiça. A partir dos anos 1940, a situação melhorou com o plantio de pimenta do reino, que de tão valiosa no mercado era chamada de diamante negro da Amazônia. 1.000 quilos de pimenta deu para comprar um carro novinho, importado dos Estados Unidos ainda. Na década de 60, por exemplo, andei colhendo 100 toneladas de pimenta. Dava para comprar 100 carros. É, bom. Mas depois de 20 anos de prosperidade, uma combinação de fatores fez a produção despencar. A pimenta se desvalorizou no mercado internacional e uma doença provocada por fungos dizimou as lavouras de Tomé-Açu. A queda na produção de pimenta do reino fez com que os imigrantes buscassem alternativas para garantir o sustento das famílias. Eles começaram a observar o que os ribeirinhos cultivavam em volta das casas, principalmente frutas regionais. E aí passaram a fazer o mesmo em suas propriedades aqui em Tomé-Açu. A diferença foi que eles misturaram várias espécies em uma mesma área, uma pertinho da outra. E não só de frutas, mas também das chamadas espécies florestais, que
que são árvores de grande porte, como o ipê, o mogno, a castanheira. Segundo especialistas, esse método de cultivo é um dos melhores exemplos de produção sustentável na Amazônia. A agrofloresta é um sistema utilizado em 850 propriedades de Tomé-Açu. As árvores maiores protegem as lavouras, que dependem de sombra para aumentar a produtividade. A combinação de plantios também traz mais nutrientes para o solo. Atrai insetos e aves que ajudam a controlar pragas e doenças. Tudo isso diminui, por exemplo, o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Outra vantagem é que o agricultor tem renda o ano todo. Na fazenda do seu Mitinori, um dos primeiros agricultores a adotar o sistema, quando uma safra termina, já começa outra. Plantando maracujá, plantei cacau, melão. Outro lado, plantei pimenta, mamão, cacau e abóbora, melancia. Eu tive condição de sustentar semanalmente toda a renda e também mão de obra. E tinha recurso suficiente para me capitalizar e fazer novo investimento. O Imigrante é um dos 176 produtores que fazem parte desta cooperativa, instalada na mesma região das agroflorestas. Além de vender pimenta do reino e amêndoas de cacau, a fábrica também produz polpas de 14 tipos de frutas. Na faixa de 10 mil pessoas, diretos e indiretos, nós impactamos dentro do nosso município. Dando emprego, né? Dando emprego. As agroflorestas também ajudam a preservar o meio ambiente. 17 mil hectares de terreno, onde antes só havia um tipo de lavoura, voltaram a ganhar vida com milhares de novas árvores plantadas. Como você consegue produzir vários anos na mesma área, né? Então você não precisa estar realmente abrindo novas áreas a cada ano, como acontece na agricultura familiar com aquela agricultura de derrubo e queima, aí vai provocando mais desmatamento. Entre as lavouras de cacau, seu Mitinori plantou milhares de pés de mogno há mais de 20 anos. Lição de quem aprendeu com a sabedoria japonesa a conviver em harmonia com a floresta. Isso aqui virou um corredor ecológico, passa animais aqui dentro. A gente está voltando como a natureza, para deixar por gerações futuras, né, essa paisagem. Aqui nós temos sustentabilidade. É um modelo para a nossa Amazônia. A Bahia decretou emergência por causa das manchas de óleo nas praias. O governo baiano diz que a decretação de emergência é necessária para poder liberar recursos em caráter de urgência e contratar, sem a necessidade de licitação, serviços para as áreas atingidas pela mancha. O óleo já chegou a praias de 6 municípios do estado. Em Sergipe, a Justiça Federal notificou a União hoje de manhã para que coloque boias de contenção que evitem que o óleo atinja a foz dos rios. O prazo vence na quarta-feira. O IBAMA e o Comitê da Bacia do Rio São Francisco dizem que o óleo chegou à foz do Rio Sergipe e do São Francisco, mas em volume menor do que nas praias. Tem relatos de que entrou óleo em todos os rios, São Francisco, Rio Sergipe. A presença de óleo na praia é muito superior do que a presença de óleo nos rios aqui da região. A Agência Nacional de Águas já autorizou um aumento da vazão da usina de Xingó, caso o IBAMA considere necessário para impedir o avanço do óleo. As autoridades analisam também os barris que apareceram em Sergipe no fim de setembro. No sábado, o ministro do Meio Ambiente disse que a Universidade Federal de Sergipe analisou o óleo e que em pelo menos 2 verificações acompanhadas pelo IBAMA ficou comprovado que o óleo que estava dentro dos barris é o mesmo das manchas espalhadas pelo litoral nordestino. O ministro disse ainda que o IBAMA iria notificar a Shell para dar esclarecimentos. Mas em entrevista ao Fantástico, o comandante do Centro Integrado de Segurança da Marinha disse que o tipo de óleo dos barris e das manchas não é o mesmo. A Marinha faz parte da equipe que investiga as manchas. A análise que o Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, que é uma instituição da Marinha, fez, indica que são óleos diferentes. Em nota, a Shell explicou que o conteúdo original dos tambores não tem relação com o óleo cru encontrado nas praias, que se trata de um lubrificante para embarcações de um lote não produzido no Brasil e que teria sido transportado em fevereiro, meses antes do aparecimento das manchas. Ainda segundo a empresa, os barris podem ter sido reutilizados,
mas não pela Shell. Hoje, o ministro do Meio Ambiente fez outra avaliação. A informação que nós recebemos é que esses seriam barris reutilizados. Isso muda bastante a configuração do produto que está dentro. Então vamos aguardar os relatórios. Esse desencontro de opiniões não é ruim para a investigação? Não se deve abrir mão de nenhuma hipótese investigativa. Ao que se sabe, os barris foram reutilizados. Então uma das linhas de investigação é saber se o material é o mesmo e, sendo o mesmo, qual é a origem desses barris, como é que eles chegaram, quem é que estava transportando, de que forma, e também o assunto do navio, o rastreamento desses navios. O ministro também disse que o governo vai cumprir a decisão da Justiça de Sergipe. Manchas de óleo voltaram a aparecer em praias urbanas de Maceió. Os biólogos estão preocupados com os animais marinhos, principalmente as tartarugas, que nesta época aparecem em grande quantidade à costa de Alagoas, Sergipe e Bahia, para deixarem seus ovos enterrados na areia. Todas as tartarugas têm que vir do alto mar e chegar até a praia para desovar, e tem um risco grande de elas chamarem contato com o óleo. A depender do volume de óleo que esteja na praia, esse contato chegar a ser fatal. Ontem, a praia de Ipioca, em Maceió, onde o óleo não aparecia há algumas semanas, voltou a ficar poluída. A população e os órgãos ambientais têm realizado mutirões para recolher os resíduos. Nós limpamos, que deixamos tudo praticamente limpo. Infelizmente, no outro dia, ao retornar, o óleo se encontra do mesmo jeito. Depois de 12 dias de protestos, o presidente do Equador, Lenín Moreno, revogou o decreto que tinha suspendido os subsídios aos combustíveis. Os atos públicos tiveram 7 mortes em confrontos de manifestantes com a polícia. Ontem, o presidente fechou um acordo com líderes indígenas. Hoje, o país foi retomando a normalidade. As ruas começaram a ser limpas e as lojas reabriram as portas. A Academia Real Sueca anunciou os vencedores do Nobel de Economia. O indiano Abhijit Banerjee, o americano Michael Kremer e a francesa Esther Duflo estudaram formas inovadoras e mais precisas de combater a pobreza e apresentaram ações práticas para, por exemplo, melhorar a saúde infantil e o desempenho escolar. Os experimentos beneficiaram milhões de crianças na Índia. O governo federal vai liberar 7 bilhões e 100 milhões de reais do orçamento deste ano que estavam bloqueados. Segundo o Ministério da Economia, por causa de recursos arrecadados com o leilão de petróleo da semana passada e da expectativa de arrecadação extra de 106 bilhões de reais com o mega leilão do pré-sal marcado para novembro. Em agosto, a economia brasileira ficou praticamente estável. Teve um crescimento de 0,07%. Nos 8 primeiros meses do ano, o índice de atividade econômica do Banco Central acumula uma alta de 0,66%. Nos setores da economia brasileira que tentam retomar o crescimento, existe um obstáculo difícil de ser vencido na hora de contratar funcionários, especialmente na indústria. É a dificuldade de encontrar trabalhadores capacitados para as funções que precisam executar. Esta oficina recebe 150 carros por mês. O dono alugou o terreno ao lado para uma ampliação. Quer chegar aos 200 carros, mas se tem espaço, não tem mão de obra. Estou buscando novos mecânicos há pelo menos aí 9, 10 meses, desde o começo do ano. E não está achando? Dos 4 que eu preciso, encontrei um. Difícil encontrar mão de obra técnica, com conhecimento, de formação técnica também. O que acontece na oficina, a indústria enfrenta faz tempo. Está difícil encontrar pessoal preparado para este novo cenário. Nesta empresa, o trabalho era ditado pelo ritmo da máquina. Não é mais assim. Esta máquina fabrica parafusos para automóveis. Antigamente, era pelo som das engrenagens que se percebia algum problema. Isso podia levar um certo tempo. Mas há 1 ano e meio foi instalado aqui este sensor que, ao detectar uma variação de milésimo de milímetro na produção de cada parafuso, para a máquina e chama a manutenção. Essa evolução do ouvido para a tecnologia mudou toda a forma de trabalho da empresa, exigindo profissionais mais qualificados. Quem passa por uma modernização agora são os funcionários. Eles aprendem a usar os novos recursos e a trabalhar com mais segurança. Esses instrumentos que a gente usa no dia a dia eu não sabia o que era. E hoje eu sei
A gente teve treinamento, curso, né, de metrologia, curso de interpretação de desenho. Então hoje eu estou bem mais preparado do que quando eu entrei aqui. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que mais de 10 milhões de trabalhadores precisarão ser requalificados até 2023. Metalmecânica, construção, logística e transporte são as 3 áreas que passarão por mais mudanças. A diretora da fábrica conta que o investimento na produção é fundamental para que a empresa permaneça no mercado. Acho que a gente não tem a opção de não fazer, investir para ser mais produtivo, para ser mais eficaz, para ter mais qualidade e poder competir. Novas vagas, segundo o estudo da CNI, surgirão principalmente nas áreas que têm a tecnologia como base. Mas para preenchê-las, será preciso superar os desafios de uma formação ruim. Um trabalhador hoje, mesmo com uma máquina que não seja muito sofisticada, ele é obrigado a saber rudimentos de linguagem, de comunicação, que você precisa ter isso como uma formação escolar. Então, se você entrar em áreas com tecnologia mais avançada, isso é mais grave ainda. Então, a escola tem que mudar. E nós estamos com muita dificuldade de operar essa mudança. O Genilson é mecânico há 12 anos. Acredita que essa experiência de conhecer várias marcas, vários motores, conta, mas não é tudo. Os carros que estão vindo hoje, a tecnologia que tem hoje, né, é muito diferente da tecnologia passada. Tem que se atualizar sempre. Tem que se atualizar sempre. Qualificação de trabalhadores depende de educação. Nessa véspera do Dia dos Professores, o Jornal Nacional vai mostrar o que eles pensam sobre a profissão. Escolas sucateadas, baixos salários, violência dentro e fora de sala. Quando se fala em educação no Brasil, esses problemas estão quase sempre na lista. Mas existe alguma coisa que faz o ato de ensinar valer a pena, apesar de todas as dificuldades? O que a pesquisa descobriu é que 77% dos professores brasileiros gostam do que fazem, gostam de estar ali. Eles acreditam que dentro da sala de aula fazem a diferença na vida dos alunos. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Para o modernismo acontecer, a nossa sociedade precisou dar uma desestabilizada. Talvez seja por isso que, depois de passar o dia inteiro num colégio, a Vanessa ainda corre para dar aulas à noite neste pré-vestibular comunitário, como voluntária. Eu acredito que a educação é transformadora, eu acredito que eu faço a diferença dentro da sala de aula e é por isso que eu ainda estou dentro da sala de aula. A pesquisa mostra que lecionar é uma profissão de fé no futuro. Para 74% dos professores ouvidos, a possibilidade de construir um Brasil melhor é a maior recompensa que a profissão oferece. Apesar das condições adversas, apesar do salário baixo, ele se sente motivado. Então, o professor consegue ultrapassar suas próprias barreiras para ir além e realmente ensinar os alunos. E muitos apostam em mais educação para poder ensinar ainda melhor. A maioria dos professores pesquisados fez alguma pós-graduação. A gente já tem aí o principal para conseguir fazer essa transformação. E o que falta não é melhores professores ou professores mais bem formados. Você vê também na pesquisa 56% deles com pós-graduação. O que falta mesmo, gente, é política educacional. 2 em cada 3 professores escolheram a pedagogia como primeira opção de carreira. É o caso da Ana, que dá aulas de português nessa escola municipal da Zona Norte do Rio. E repara, tem o dom de saber contar histórias. Papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Há 7 anos, ela criou um projeto de leitura que provocou uma revolução, literalmente. Esse trabalho também modificou muito a minha forma de caminhar, porque você não tem como conviver com o livro diariamente e ser imune a isso. E nasceu em mim uma paixão muito grande, eu fico com muito desejo de dividir essa paixão com os estudantes. Vocês perceberam como é que vocês começaram a atividade, como é que vocês estão agora? Olha a diferença, vocês estão felizes. É isso que a leitura proporciona, felicidade. A seguir, fiéis acompanham a primeira missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Uma menina sobrevive à queda de 25 metros de altura.
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, marcou para quinta-feira o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. O Supremo entende desde 2016 que é válida a execução da prisão em casos de pena confirmada em segunda instância. De lá para cá, o STF julgou esse tema mais 3 vezes e sempre, por maioria, manteve o mesmo entendimento. Só que os casos julgados eram específicos ou eram decisões provisórias. Agora o STF vai decidir definitivamente, ou seja, terá que ser cumprido em todos os casos semelhantes. 3 ações da OAB e dos partidos PCdoB e Patriota alegam que as prisões deveriam aguardar o esgotamento de todas as possibilidades de recurso. Após a segunda instância, um réu condenado ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, considerado a terceira instância. O STF é tratado como a 4ª instância. Mas, pelo entendimento atual do Supremo, o condenado aguarda o julgamento de recursos preso. O presidente do Instituto de Garantias Penais diz que a prisão após a condenação em segunda instância não pode ser regra. Em se tornando regra a prisão de segunda instância, 2 a 3 pessoas a cada 10 serão presas injustamente. Não é justo, não é permitido à sociedade pagar esse preço. Para validar a prisão após a condenação em segunda instância, a maioria dos ministros do Supremo entendeu nas decisões anteriores que as provas já foram analisadas por 2 instâncias e que não fere a presunção de inocência. Por isso, o condenado pode recorrer da cadeia aos tribunais superiores. Diante da possibilidade de mudança do entendimento do plenário, o presidente do STF, Dias Toffoli, propôs que a prisão ocorra após o julgamento na terceira instância, ou seja, o STJ. A Associação Nacional dos Procuradores da República é favorável à prisão após a condenação em segunda instância. A vice-presidente da entidade alerta que muitas vezes recorrer aos tribunais superiores só serve para protelar, atrasar o fim do processo, o que gera impunidade. Ao se esperar, ao ser necessário que haja uma decisão final, um trânsito em julgado da condenação para o início da execução da pena, retarda-se essa interrupção da prescrição. Então, em alguns casos pode acontecer de haver o reconhecimento da prescrição pela não execução da pena no tempo devido. O STJ e o STF têm súmulas, regras que proíbem a reanálise de provas coletadas nas instâncias inferiores. Ou seja, os tribunais não analisam esse material comprobatório, a não ser que os ministros considerem que a prova foi obtida de modo ilegal. Na prática, se o STF decidir que é possível aguardar mais recursos nas instâncias superiores antes da prisão, muitos réus vão ganhar mais uma chance. Inclusive, vários condenados que já estão atrás das grades. Pelas contas do Conselho Nacional de Justiça, as cadeias do Brasil têm 844 mil presos. 193 mil deles cumprem execução provisória da pena. São condenados em segunda instância, mas nem todos devem ser beneficiados com uma mudança do entendimento no Supremo. Quem tiver outra ordem de prisão, preventiva, por exemplo, ou for considerado preso perigoso, não deverá ser solto. Um novo entendimento pode atingir casos como o do empresário Hugo Alves Pimenta, um dos condenados por ordenar a chacina de Unai, em Minas Gerais, que resultou na morte de 4 servidores do Ministério do Trabalho em 2004. A pena fixada pelo TRF da primeira região foi de 31 anos e 6 meses de prisão. Ele ainda não foi preso e pode não ir para a cadeia tão cedo se ganhar o direito de recorrer ao STJ e ao STF em liberdade. O ex-presidente Lula também pode ser beneficiado no processo relacionado ao triplex do Guarujá e também outros condenados da Lava Jato, como José Dirceu e Eduardo Cunha. Logo depois do Supremo marcar o julgamento, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara anunciou que vai começar a analisar amanhã uma proposta de emenda à Constituição que permite a prisão após a condenação em segunda instância. A CCJ analisa a admissibilidade do texto e não interfere no julgamento do Supremo. E o caminho no Congresso é longo. O texto tem que passar por uma comissão especial e depois os plenários da Câmara e do Senado.
O presidente da CCJ disse que a emenda deve ajudar operações de combate à corrupção, como a Lava Jato. O que nós queremos é passar um claro recado à população brasileira que não desacreditem da Operação Lava Jato, não desacreditem do combate ao crime, pois aqui na Câmara há deputados que não deixarão isso acontecer. O presidente do STF, Dias Toffoli, pretende botar em pauta também neste mês, ou em novembro, a tese que definirá o que vai acontecer com os processos já julgados, em que delatores e delatados se manifestaram simultaneamente nas alegações finais. Há poucos dias, o Supremo decidiu que delatados falam por último e anulou 2 condenações da Lava Jato. Dependendo do que o STF decidir, outras 32 sentenças que envolvem 138 réus só na Lava Jato podem ser anuladas. Uma menina de 10 anos sobreviveu à queda de uma altura de 25 metros. A menina caiu do 9º andar deste prédio ontem de madrugada na região norte da cidade e atingiu o telhado da área privativa do apartamento térreo. A criança estava passando o fim de semana no apartamento de um primo. O primo contou para a polícia que ele e a mulher comemoraram o Dia das Crianças com a menina e que durante a noite foram para o quarto dormir. A criança foi para outro quarto. Em determinado momento, ele ouviu um barulho muito alto. O casal se levantou para ver o que havia acontecido. Eles notaram a ausência da prima e ouviram gritos de pessoas pedindo socorro. Diante da situação, foram de imediato socorrer a criança. A menina foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital da capital, onde está internada no CTI. Ela já passou por 2 cirurgias longas. A primeira para corrigir uma fratura na perna direita. E a segunda, que demorou 12 horas, para a reconstrução do queixo e do braço quebrados. O hospital não divulga o estado de saúde dos pacientes. Por telefone, o pai da menina contou que ela já conversou com ele e está se recuperando bem. Dormiu bem. Reagiu bem, está estável. Ela tomou um medicamento mais forte para dor, 8h30 da manhã e está dormindo. O pai da menina não quis gravar entrevista, mas disse por telefone à nossa equipe que ela teve um episódio de sonambulismo quando tinha 7 anos. Ele disse também que não tem certeza se essa foi a causa do acidente e que prefere esperar o laudo da perícia. Essa médica diz que o sonambulismo é um distúrbio do sono mais frequente em crianças de 8 a 12 anos e pode ser hereditário. Nem sempre precisa de tratamento. Aliás, tratamento é mais raro, só quando ficam muito frequentes. Então, o que tem que fazer? Pai de menino sonâmbulo, tranca nas janelas, tirar a chave das portas, botar alguma coisa no quarto que quando a criança abrir a porta dá um barulho ou mostra em algum lugar para os pais saberem. Este perito explica o que pode ter acontecido para a criança sobreviver a uma queda tão alta. Ela ter caído inicialmente no telhado e o ponto desse telhado que ela caiu é um ponto que não tinha nenhum caibro, nenhuma madeira mais rígida. Então ele não ofereceu resistência suficiente para causar uma lesão grave, fatal, mas ele ofereceu ao mesmo tempo a resistência para amortecer a queda. Foi celebrada nesta segunda-feira em Roma uma missa para a primeira santa brasileira da Igreja Católica. Depois do rito em latim ontem no Vaticano, hoje a primeira missa dedicada a Santa Dulce dos Pobres foi rezada e cantada em língua portuguesa. Numa igreja tradicional de Roma, uma basílica barroca construída entre os séculos XVI e XVII, 25 padres ajudaram o arcebispo primaz de Salvador, Dom Murilo Krieger, numa celebração vibrante. Em santas missões. A cantora Margareth Menezes, que frequentou as obras sociais de Irmã Dulce, e o padre Antônio Maria, que foi amigo dela, cantaram em homenagem à santa baiana. Irmã Dulce, Dulce. Quase 1000 pessoas acompanharam a celebração na igreja de Santa Andrea della Valle, representando o governo brasileiro, o vice-presidente Hamilton Mourão. Dom Murilo fez uma homilia que emocionou a todos. Onde a Irmã Dulce nasceu. Falou da trajetória de Irmã Dulce, da sua dedicação aos pobres e da maneira solidária dela ver o mundo. No fim da missa, o sanfoneiro Valdones e Margareth Menezes
cantaram juntos Doce Luz, música oficial daquela que ficou conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Eu sei que você está aqui, sua presença é de amor. Irmã Dulce foi canonizada ontem pelo Papa Francisco e agora está na lista dos quase 10 mil santos da Igreja. O dia de Santa Dulce dos Pobres continua a ser comemorado em 13 de agosto. É que o decreto papal levou em consideração que este é o dia em que os baianos festejam a data da consagração dela à vida religiosa. O presidente dos Estados Unidos anunciou uma série de retaliações contra a Turquia por causa da ofensiva do governo turco na Síria. Donald Trump impôs sanções contra oficiais do governo ou qualquer pessoa que contribua com as ações da Turquia no norte da Síria. Também vai aumentar de 25% para 50% as tarifas sobre o aço turco e interromper imediatamente as negociações de um acordo comercial de 100 bilhões de dólares que vinha sendo acertado com a Turquia. O governo americano declarou que a operação militar turca na Síria está pondo civis em risco e ameaçando a paz na região. Já os países da União Europeia concordaram em não fornecer mais armas para o governo turco. Enquanto isso, o presidente Recep Tayyip Erdogan segue irredutível na ação militar. Hoje a Turquia divulgou imagens de bombardeios contra posições curdas na Síria. Por terra, tropas e tanques avançam sobre a fronteira. Mas agora, o ditador sírio Bashar al-Assad decidiu enviar o exército para a fronteira para apoiar os curdos. Isso porque Donald Trump ordenou a retirada total de todas as tropas americanas do nordeste da Síria. Sem os inimigos americanos na área, Assad concordou com um acordo com os curdos, mediado pelos russos. A decisão de Trump, que começou a abandonar a área controlada pelos curdos na semana passada, criou insatisfação até mesmo nas Forças Armadas americanas. Depois de anos combatendo o Estado Islâmico lado a lado com os curdos, os militares americanos viram seus antigos aliados serem bombardeados e mortos sem poder ajudar. David Phillips, professor e diretor do Instituto de Estudos de Direitos Humanos na Universidade de Colômbia, afirma que a decisão de Trump é uma traição ao combate ao terrorismo e aos compromissos americanos no Oriente Médio. Ele diz: os Estados Unidos passaram 5 anos lutando contra o Estado Islâmico com os curdos como parceiros, para agora puxar o tapete deles e saírem correndo. A seguir, o Brasil conquista a Copa do Mundo de Vôlei por antecipação. E a Globo recebe 3 indicações para o prêmio Emmy Kids. A equipe Mercedes reafirmou uma das maiores hegemonias da história da Fórmula 1 ontem no Grande Prêmio do Japão. A Mercedes é a primeira na história da Fórmula 1 a ganhar 6 títulos seguidos de construtores e de pilotos. A equipe comemorou neste domingo a conquista coletiva. Falta saber qual dos seus 2 pilotos vai levar a disputa individual. Valtteri Bottas venceu o GP do Japão e agora é o único ainda na briga com Lewis Hamilton pelo título. Quer dizer, no papel é isso, mas ninguém aposta no finlandês. Hamilton tem 64 pontos de vantagem e pode ser campeão já na próxima corrida no México. O mais provável seria ele confirmar o título no GP seguinte, o dos Estados Unidos. Mas nós brasileiros temos motivo para torcer por Bottas nessas 2 provas. Isso porque depois tem o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Se a diferença não for superior a 51 pontos, Lewis Hamilton pode sagrar-se campeão em São Paulo. Em 2008, Hamilton conquistou seu primeiro título e foi em Interlagos. O brasileiro Felipe Massa estava com as mãos na taça até que o inglês ganhou a posição que precisava nas últimas curvas. Quem sabe o 6º título de Lewis Hamilton também não aconteça aqui, onde ele começou a se tornar uma lenda da Fórmula 1. O Brasil conquistou a Copa do Mundo de Vôlei do Japão com uma rodada de antecedência. A vitória sobre os japoneses por 3-1 valeu o 3º título mundial da seleção brasileira. O Atlético Mineiro contratou o técnico Wagner Mancini. Ele assinou com o clube até o fim do ano e substitui Rodrigo Santana, que foi demitido ontem. O Atlético está em 11º lugar no Brasileirão. A Globo recebeu 3 indicações ao Emmy International Kids,
o prêmio mais importante da televisão mundial para programas infanto-juvenis. Malhação Vidas Brasileiras foi indicada em 2 categorias. A Trama, de Patrícia Moredson, com a supervisão de Daniel Ortiz e direção artística de Natália Grimber, concorre na categoria Séries. E as apresentações ao vivo do programa no portal G-Show da Globo renderam a indicação na categoria Digital. Tá lá no G-Show, tem completo. A 3ª temporada do The Voice Kids, vencida por Eduarda Brasil no ano passado, é finalista na categoria Reality. O programa tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flávio Goldenberg. Este ano, 15 países disputam o Emmy Internacional Kids. Os ganhadores vão ser anunciados em março do ano que vem em Cannes, na França. Ao todo, a Globo... O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.